Isaías, livro do profeta Isaías, o capítulo 43, verso 18 e 19. Amém? Amém. O texto diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse é o texto que nós vamos estar falando um pouquinho. E o tema que eu coloquei nessa manhã é: não se prenda ao passado. Deus tem coisas novas. É por isso que eu falei que o trabalho de consagração é uma quebra-cabeça. A gente está lá atrás, mas a gente fica muito atento a tudo que acontece aqui dentro. Esse texto é um texto do profeta Isaías. E Isaías, nesses 2 versículos, ele vem trazer sobre uma esperança futura. Ele vem trazer sobre uma esperança que não era daquele tempo presente, não era do tempo passado, mas seria de um tempo que haveria de chegar. E eu estava ali analisando esses 2 versículos, que quando ele diz não vos lembreis, aqui na verdade é um imperativo, ou seja, é uma ordem. Ele não está negociando essa lembrança, ele está dando uma ordem: olha, não se lembre do passado. Ele está deixando aqui um imperativo, ele está dando uma ordem que o que ficou lá atrás não pode impedir o teu hoje de chegar no seu futuro. E quando ele diz também no verso 19, eis que faço, e eu estava analisando esse trecho desse versículo, quando você vai ver lá no original, ele está dizendo assim: Deus produzindo, ou seja, Deus está produzindo algo novo. Na fábrica de Deus, em todo momento, para mim e para você, na linha de montagem ou na linha de produção, é como se o profeta estava dizendo assim: olha, nesse momento, enquanto você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui na Advec Bambu, Deus está na sua linha de produção, produzindo algo novo, para mim, pastor Marcos Vinícius, para você, Bel, para você, Miramar, para você, Diogo, para você que chegou, saiu da sua casa e de repente você chegou aqui com uma esperança, há uma palavra de Deus para mim e para você. Na minha linha de produção eu estou preparando algo, mas o que é mais interessante, que quando ele fala eis que faço, o que ele faz? Uma coisa nova. E uma coisa nova dentro desse texto é algo fresco, não é algo requintado, não é como um café que mesmo caro, requintado, você vai até perder a oportunidade porque ele não fica saboroso. Mas o que eu tenho para dizer para mim, e o que Deus está falando para mim e está falando para você nessa manhã, na minha linha de produção não tem algo requentado. Na minha linha de produção, o que eu preparo é novo, é fresco. O que eu preparo para você nessa manhã é algo que só pode vir do meu trono. Mas analisando esse texto, eu fico com uma preocupação. E que preocupação é essa? É que esse texto, o imperativo que Deus está através do profeta é: não vos lembreis das coisas passadas. E o que é mais interessante, ele ainda continua dizendo: nem considerais as antigas. Por quê? Às vezes podemos ficar presos ao passado. E interessante é que relembrar erros, mágoas, fracassos, essas lembranças podem nos impedir de chegar no novo de Deus. Mas nessa manhã também, muitas vezes, nós ficamos aprisionados tanto nas nossas falhas, quanto também
nos nossos sucessos passados. Você já deparou com pessoas e quando você para conversar, ela fala assim: mas no ano de 1980 eu fiz isso, eu fazia aquilo, eu era assim, eu era assado. Porque muitas vezes nós achamos que o nosso aprisionamento é só com as coisas contrárias que nos aconteceram, somente com as adversidades da nossa vida. Mas nessa manhã Deus também está falando que os nossos sucessos passados, muitas vezes eles também podem nos aprisionar e fazer com que nós não venhamos a alcançar objetivos futuros em Deus. E essas pessoas, elas são assim, eu fico olhando, meu Deus, mas e hoje? Como é que está a sua vida hoje? Mas antigamente, eu chegava na igreja, eu rodava, Deus me usava, eu levantava a voz, eu profetizava, mas e hoje? Como é que está a sua vida hoje? Aleluia. Deus é Deus de coisas novas. O nosso Deus, dentro do seu network, Ele está sempre trabalhando e nos trazendo coisas novas. Você lembra que o profeta, ele diz que as suas misericórdias, elas se renovam a cada amanhecer? Então eu aprendo aqui, eu posso até ter feito muita coisa ontem, mas eu tenho que estar preparado hoje, porque Deus tem algo maior e melhor para mim amanhã. Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa manhã. Não fique aprisionado ao que te aconteceu no passado, seja por coisas boas ou também sejam pelas suas adversidades. Deus tem algo novo, e esse texto de Isaías, ele diz: eu faço uma coisa nova. Ou seja, Deus está produzindo algo novo. Mas é interessante que nesse verso 19 ele faz uma pergunta. E que pergunta é essa? Porventura não a percebeis? Essas coisas tiram o nosso foco. Essas coisas tiram ou nos tiram da nossa rota ou da nossa direção na qual Deus tem para a nossa vida. E quando eu olho esse texto de Isaías, ele nos convida a esquecer o que se foi, a não viver no passado. Ele nos encoraja a olhar adiante, pois Ele está fazendo uma coisa nova em nossas vidas. Ele está trazendo oportunidades, bênçãos e experiências que nunca podemos imaginar. Mas para isso, precisamos deixar de lado o que nos impede de avançar. E eu estava meditando nessa palavra do profeta, alguns textos me vieram à mente. Por quê? Porque no livro de Gênesis, por exemplo, a partir do capítulo 37, você conhece a história. Tem um jovem e ele tem 2 sonhos. E o nome desse jovem é José. E ele conta o primeiro sonho. Mediante ele contar o primeiro sonho, que até então afetava somente seus irmãos, mas já começa a ter um problema dentro de casa. Depois ele conta o segundo sonho, e nesse segundo sonho também atingiria seus pais, que todos se dobrariam e estariam diante de José. O texto vai dizer que em certa ocasião o pai manda José ir ao campo para trazer notícias dos seus irmãos, e quando José está de longe ainda, um de seus irmãos o avistando diz assim: olha, lá vem o sonhador. Ou seja, daí começa a se desencadear uma sequência de situações na vida de José, que talvez se fosse comigo, eu não passei nem um terço, mas se fosse comigo, eu não queria ver meus irmãos nem pintados de ouro, porque o texto vai nos dizer que eles intentam contra a vida de José, e nesse intento contra a vida de José, eles jogam José em uma cisterna. O texto vai dizer que José cai naquela cisterna meio morto, mas após a consciência deles pesarem, o que eles fazem? Eles pegam José, vendem José para uma caravana de ismaelitas, e sabendo a afeição que seu pai Jacó tinha para com José, o que eles fazem? Eles pegam a túnica
de José, mancham ela de um sangue animal e chegam para seu pai e dizem: José morreu. O que eles estão querendo dizer aqui? O sonho acabou, a história findou. Mas eles não sabiam que Deus tinha um projeto maior na vida de José. Ainda que esse projeto que Deus tinha com José fosse necessário ser jogado no calabouço, ser vendido como escravo, caluniado na casa de Potifar, cair dentro de uma prisão, mas na hora certa e no momento certo, Deus realizou o projeto que ele tinha na vida de José. Presta atenção aqui. Sabe o que eu acho interessante? Que quando José está lá na prisão, já próximo para receber a sua bênção, chamam ele e diz: olha, Faraó quer te ver. Porque até então quem saiu da prisão ainda tinha se esquecido, mas como o Faraó teve um sonho, ele lembrou: opa, tem um camarada lá na prisão que pode decifrar esse seu sonho, ó rei. E Faraó manda chamar José. Mas é interessante, e aí eu queria que você redobrasse a sua atenção, que José era prisioneiro. Mesmo ele tendo regalias dentro da prisão, havia algumas coisas que ele não estava isento. José estava maltrapilho, José estava barbudo, mas o texto vai nos dizer que quando o Faraó chama José, a primeira atitude que José toma é se barbear. Talvez se fosse meia dúzia nos nossos dias, Bel iria maltrapilho, barbudo e sujo e fedendo, para tentar comover o coração de Faraó. Mas eu quero te falar uma coisa: quem não fica preso ao passado e sabe que Deus quer lhe projetar no futuro, ainda que esteja numa situação adversa, quando ele se apresenta na mesa do rei, ele não vai de qualquer jeito, ele não vai de qualquer maneira, ele chega na mesa do rei bem vestido. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã? Ele está nos chamando à sua presença, mas não venha de qualquer maneira, não venha se lamuriando, não venha com espírito de comiseração. O Senhor não viu o que me aconteceu, o Senhor não viu o que falaram de mim, o Senhor não viu como me atacaram, o Senhor não viu o que eu passei, fecharam a porta indevidamente. Mas eu quero te falar uma coisa, e o louvor também diz: existe um Deus no céu que a letra e o papel não podem descrever, e Ele está aqui nessa manhã na Advec Bambu dizendo para mim e para você: ainda que a situação esteja adversa, não fique preso ao teu passado. Deus tem coisa maior e melhor lá na frente. O processo muitas vezes é tratamento. O processo é cura para mim e para a tua alma. Por quê? O capítulo 41, verso 51 vai dizer assim: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Aí o verso 51 diz: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Presta atenção aqui, já foi falado aqui nessa manhã. O que José está dizendo aqui? Que ele esqueceu da sua família? Não. Por quê? Porque você conhece a história, e a história diz que quando seus irmãos se apresentam a ele para buscar alimento, os irmãos não reconhecem José, mas José reconhece seus irmãos. O que José está dizendo aqui? Ele está nos ensinando. Meu coração está puro. Você está entendendo por que Deus está te trazendo aqui nessa manhã? Porque quando José declara: Deus me fez esquecer da casa de meu pai, não é esse sentimento que nos toma muitas vezes: eu perdoo, mas eu quero você lá e não quero você aqui. Eu perdoo, mas tu segue a tua vida. Não.
Isso não é empatia, isso não é perdoar. O que Deus está falando aqui nessa manhã, e já veio falando antes de eu tomar o microfone, é que tem que liberar o perdão, mas liberar o perdão de coração, é acreditar que Deus tratou na tua vida, que Deus tratou no teu ser, e esse tratamento, as pessoas muitas vezes não vão nem entender, mas como é que pode? Mas pode, sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me levou a apregoar o ano aceitável do Senhor, e para apregoar o ano aceitável do Senhor é somente aqueles que estão de coração puro e de mãos lavadas. Ah, se eu fosse você, eu dava o teu melhor glória nessa manhã. Sabe por quê? Porque tem um tratamento, e a cura nessa manhã, ela não é física não, ela está começando por uma cura emocional. Aleluia. Dizem que perdão tem escalas. Dizem que perdão, ele tem algumas escalas. Eu perdoo, mas não quero você perto. Eu até perdoo, mas com Deus não é assim. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E é interessante que o escritor aos Hebreus, capítulo de número 12, verso 15, ele diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aqui especificamente está falando com relação à rejeição da graça. Mas eu queria trazer esse texto porque eu achei ele interessante, porque o escritor aos Hebreus, ele diz que esse sentimento de amargura, ele cria raiz. E raiz, quase que na sua totalidade, não é algo que se vê. Raiz geralmente é algo que está escondido. Na planta, você só vê o que está para cima, e o que está para cima muitas vezes é bonito. Amém ou não amém? Não sou da botânica, mas uma planta, o que aparenta é o que? A sua beleza, mas é a raiz. Você está entendendo o que Deus está falando com pessoas aqui? Não adianta botar roupa bonita, não adianta fazer o melhor maker, não adianta ir lá fazer a progressiva. Por fora vai estar bonito, mas é a raiz. E o interessante é que o escritor aos Hebreus diz que essa raiz contamina, Mary Ellen. Essa raiz contamina. Porque essa raiz de amargura, ela faz com que as pessoas contaminem aquelas que estão ao seu redor. Você já viu que uma planta, quando ela está com fungo, se tiver outra planta perto, ela contamina, igual laranja. Você está lá com as laranjas lá no cesto. Uma laranja estragou, as demais começam a estragar. Ai, Deus, tu está falando aqui nessa manhã. Eu vou até beber uma água. Deus nessa manhã está nos alertando através do escritor aos Hebreus. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos, é plural, muitos se contaminem. Olha o que Deus está nos chamando a atenção nessa manhã. O nosso posicionamento, a nossa falta de liberação de perdão, o nosso tratar com as pessoas, isso não vai afetar somente a nós, isso vai afetar a nossa casa, vai afetar o nosso ministério, vai nos afetar lá no nosso trabalho. Nessa manhã há um agir de Deus e um tratar de Deus sobre a minha e a tua vida, e vocês nem imaginam como está sendo isso. Aleluia. Aleluia. E José tinha essa
consciência. Quando o primogênito dele nasce, ele dá o nome a Manassés. Por quê? Deus me fez esquecer da casa de meu pai. Se José tivesse deixado brotar essa raiz de amargura que o escritor aos Hebreus ele fala, e quando ele tivesse aquele momento com os seus irmãos, e com certeza, irmãos, ele era o segundo, depois de Faraó, o cara era ele, não tinha o cargo, Deus criou o cargo para poder abençoar José. Se ele virasse naquele momento e falasse: olha só, Faraó, você está vendo essa galera aí, ó? São meus irmãos. Mas eles fizeram isso, fizeram isso, fizeram isso, fizeram isso, fizeram isso. Com certeza seriam exterminados, mortos. Mas o propósito maior de Deus não se cumpriria. Porque quando você chega, tá, no livro de Êxodo, diz que 70 famílias ou pessoas da família de Jacó descem ao Egito. E quando essas pessoas se estabelecem no Egito, diz o texto que eles começam a crescer. Por quê? Quando eles chegam, os irmãos de José chegam no Egito, e eles são recebidos, e havia fome, eles saem da onde eles estão e vão para o Egito. Eles se estabelecem no Egito. E ali eles constroem casas, as famílias crescem. Só que o texto lá agora em Êxodo vai dizer que eles crescem de tal maneira que o faraó que agora domina não conhecerá José e começa a oprimir. Aí essa opressão, o capítulo 3, já adiantando um pouco, quando Moisés está lá na sarça que ardia e não se consumia, o texto vai dizer que aquele ser ou aquela sarça falando com Moisés diz: eis que eu ouvi o clamor do meu povo e vi como seus opressores o oprimem grandemente. Eu desci para livrá-los. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o que começou lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus tira Abrão de Ur dos Caldeus e diz: eu farei de ti uma grande nação. Mas para que aquilo tivesse acontecido, foi necessário que na escola do perdão o irmão José perdoasse, porque se José não perdoa, a bênção não chegava. Você está entendendo porque tem coisa que fica retido na minha e na tua vida? Porque muitas vezes nós não queremos liberar perdão, porque muitas vezes nós só queremos nos dobrar, nós nos achamos dono da verdade. Mas tem um Deus nessa manhã que nos encontrou na Adverte Bangu e está falando para mim e para você assim: muda a tua direção, muda. E o que acontece? Mediante o posicionamento de José, hoje nós estamos aqui, porque senão a palavra e a promessa de Deus não teria se cumprido. E o que eu acho interessante é que um certo lutador de MMA, o nome dele é Lyoto Machida, ele diz assim: para vivermos o presente, é preciso se desprender do passado. E como é que isso acontece? O passado é a percepção que temos sobre os fatos ocorridos, o que passou. Ficar preso no passado pode criar uma ilusão de que somos aquilo que vivemos. Você está entendendo porque a gente não pode ficar preso nesse passado? Porque vai criar uma falsa ilusão que nós somos aquilo que vivemos, o que pode gerar medo, insegurança, dúvida e principalmente falta de fé. Porque você nunca vai acreditar que Deus é capaz de realizar. Sabe por quê? João capítulo 5. João capítulo 5 diz que havia uma festa entre os judeus, e era a festa da Páscoa, e Jesus sobe para Jerusalém. Só que havia em Jerusalém um tanque chamado Betesda, em hebraico chamado Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. E lá jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos.
E diz o texto que no mover das águas, o primeiro que se jogava, ele era curado de tudo que tinha, do seu mal. E havia ali um homem que há 38 anos jazia de uma enfermidade, que nos leva a crer que era paralisia. Porque depois que Jesus cura, Jesus diz assim: toma o teu leito e vai. Fica comigo no texto. Só que vai dizer que Jesus vai até o tanque. Agora vem comigo aqui. Quem está indo para a festa, Lucrécia, vai sair da seu roteiro para ir no tanque para ver um montão de doentes? Seja sincero, você está indo para um casamento. Festa bombando, sabe que o buffet é de primeira qualidade. Ninguém tira a sua rota. Mas eu já começo a aprender uma coisa aqui. Muitas vezes na nossa agenda não está agendado. Muitas vezes nós não estamos esperando. Mas Deus, através de Jesus, Ele muda a sua agenda, Ele muda a sua rota para abençoar a minha e a tua vida. Tinha uma mulher lá em Naim, que ela já era viúva e ela perdeu agora o filho. E Jesus sai da sua rota, Jesus sai do seu caminho, Ele vai até Naim. Sabe para quê? Porque Ele tinha que realizar ali um trabalho, e era ressuscitar o filho daquela viúva. Jesus mudou a rota dele de ir para a festa e foi até o tanque, porque ele tinha algo a realizar na vida de um paralítico. Você ainda não pegou isso aqui nessa manhã. Deus está mudando a rota dele, está vindo na Advent Bangu, porque ele tem pessoas aqui nessa manhã para abençoar, para curar e para tratar. Deus está mudando nessa manhã a rota dele, pela minha vida e pela tua vida. Mas olha o que a raiz de amargura faz. Jesus, ele é o objetivo. Quando Jesus chega diante daquele moço e diz somente o quê? Queres ficar são? Ou seja, quer ficar curado? Mas sabe o que o moço responde, Bel? Não tenho homem algum que, quando as águas são agitadas, me coloca no poço. Mas quando eu desço, já foi outro antes de mim. Entenda uma coisa aqui. Segundo os historiadores, aquele homem foi provido de um tempo de recursos. E quando ele tinha os seus recursos, ele até tinha pessoas que, quando ele estava lá no tanque, essas pessoas carregavam ele e botavam. Só que o recurso acabou. A crise chegou e agora é cada um por si e Deus por todos. Você está entendendo? Em onde você está colocando a sua segurança? É no seu recurso? Aonde você está colocando a sua segurança? É no seu intelecto, na sua capacidade? Só que chega uma hora que isso finda. E quando isso finda, a gente fica sem saber o que fazer ou para onde ir. E é o que acontece com esse moço. Jesus não perguntou a situação ou o que era para ser feito para ele ser curado. Jesus foi objetivo e falou: você quer ser curado? Só que a amargura do coração falou mais forte na vida daquele homem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: não tem ninguém que me ajude. E é interessante que ele estava num lugar que se chamava Betesda. E Betesda quer dizer casa de misericórdia. E na casa de misericórdia ninguém tinha misericórdia por ele. Eu vejo nesse homem traumas. Eu vejo nesse homem amarguras. E olha a oportunidade que ele estava perdendo. Quem estava ali não era o tanque, mas quem estava ali era a fonte de água viva. A fonte de água viva está dizendo para ele assim: olha, eu estou na tua frente, meu amigo. Você está esperando água ser movimentada. Basta eu liberar uma palavra na tua vida. Você está entendendo nessa manhã? Muitas vezes nós queremos que o modo operante seja do nosso jeito. Mas Deus nos trouxe aqui na Advent Bangu nessa manhã para falar para mim e para você: basta somente eu liberar uma palavra.
mediante a minha palavra. Aquilo que não pode passa a ser, aquilo que não é vai ser. Sabe por quê? Na minha palavra está toda a autoridade e todo o poder. Eu sinto a presença do Eterno aqui nessa manhã. Eu sinto que o Eterno está nessa casa. Está falando comigo, está falando com você. Está nos tratando. Por quê? É porque Ele tem amor a minha e a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só que tem coisa que a gente não entende. Por exemplo, a gente já vai encerrar. Entender que não somos o nosso passado. De repente aí no ciclo da sua família, a tia da tia separou, todo mundo foi uma família que não construíram uma família saudável, mas em você essa maldição está sendo quebrada. Tem pessoas que têm a doença de estimação. Como assim? Ai, a minha diabetes está alta, ela não é tua não. Teu pai pode ter tido, sua avó, tua tataravó, mas em você eu creio que essa maldição vai ser quebrada. Nós não somos frutos do nosso passado. Deus está liberando aqui em nós, todo ciclo é quebrado. Sabe por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Ninguém na tua família fez faculdade, mas é através de mim e de você que seremos a primeira pessoa. Se não for por nós, será pelos nossos filhos. Até então eu não tenho conhecimento. Não tenho. Mas eu venho de uma família de raiz espírita. Tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. Todos envolvidos com candomblé, essas coisas todas. E quando eu tinha 7 anos de idade, eu recebi um batismo num centro espírita, porque eu tive uma enfermidade. E aí eu fui lá, não, o seu não sei o quê. Aí recebi um batismo lá. E isso, você pensa que não, isso fica na tua cabeça. Você é criança, mas a sua mente está formando, ou seja, cria-se aquele estima do corpo fechado. Não. Eu, graças a Deus, não por isso, mas eu sou uma pessoa que sou difícil de ter doença. Enfermidade, muito difícil. O problema é que eu tenho circulatório de varizes. Isso eu tenho. Eu passei a minha vida vendo meu pai entrando e saindo no HPM. Até o ponto de morrer no HPM. Tinha problema de rins, depois veio diabetes, hemodiálise. E eu cresci debaixo desse cenário. Até então eu não sei. Mas eu sei que alguma linhagem na minha família, algumas pessoas, principalmente da parte da minha mãe, lá em Queimados, eram evangélicos, se eu não me engano, da presbiteriana. Mas até onde eu sei, na minha família e na minha casa, eu fui o primeiro pastor a ser levantado. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você nessa manhã? Ainda que a sua linhagem tenha sido adversa, ainda que a sua história de vida tenha sido contraditória, em mim, em você, isso tudo é quebrado. E tem 2 anos, eu fui ao diaconato, fui ao presbitério e fui levantado ao pastorado. Sabe por quê? Em mim, em você, Deus vai escrever uma nova história. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que Ele nos trouxe nessa manhã. Sabe por quê? Porque nós não podemos ficar presos ao passado, porque Deus tem um novo para minha e para a tua vida. Agora no final do ano, eu fui lá na ADEC, Assembleia de Deus de Queimados. Uma prima que eu lido muito com ela, ela foi separada ao diaconato. Aí você começa a ver os frutos dentro da tua geração, da tua casa, da tua família. Sabe por que isso começa em você, isso começa em mim. E através do nosso posicionamento, cadeias são quebradas, uma nova história é escrita. Se eu fosse você, eu se colocava sobre os seus pés
porque Deus vai fazer uma coisa nova. Vai mudar a cena. Vai mudar a cena. E sabe qual foi a ordem? Que Deus deu aquele paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Ele, 38 anos, ele presta atenção, 38 anos era enfermidade. Há quantos anos ele estava ali, a Bíblia não diz. Ele não estava ali há 38 anos, ele tinha uma enfermidade há 38 anos. A Bíblia não fala o nome dele, não fala de onde ele era, só diz que ele estava esperando a bênção dele. Para finalizar, eu aprendo aqui. Eu não sei quantos anos você está esperando a tua vitória, a tua bênção. Mas uma coisa que eu aprendo também com esse homem: ele não saiu da posição dele. Não tinha ninguém para ajudar, mas ele estava lá. Não tinha ninguém para auxiliar, mas ele estava na beira do tanque. Não tinha ninguém para jogar ele na água, mas ele não saiu dali. Sabe por quê? Quando nós estamos no lugar certo e na hora certa, o favor de Deus vem para a minha e para a tua vida. Não desanime não. Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã. Não saia da tua posição, ainda que a tua bênção e a tua vitória não tenha chegado, mas permaneça naquilo que Deus te prometeu. Para vivermos o presente, nós temos entender que nós somos frutos do passado, viver a consciência, desprendendo-se do passado, não julgar também os fatos acontecidos. E nessa manhã há um tratar de Deus em nossas vidas. Há um tratar de Deus. Existem coisas que o pastor não pode mudar, o esposo, ninguém pode mudar. Só quem pode mudar somos nós. E nós vamos levantar um clamor. Você vai ficar aí, porque aqui fica muito congestionado, mas você vai colocar a mão no seu coração. Isso, você vai fazer uma entrega. Isso. Pedir a irmã Elane, isso. Tem um antigo, a Beth já foi, né? A Beth que é da antiga. Beth já foi. Tem um antigo que diz: quando tudo deixares no altar. E essa manhã é manhã de deixar no altar. Deixar no altar raiz de amargura. Deixar no altar tudo aquilo que tem ali apertado o teu coração e muitas vezes tem roubado a tua adoração na casa de Deus. Tem coisas que não adianta, irmãos, é inerente ao ser humano, é inerente às nossas vidas. A gente está até aqui, está adorando, está louvando, mas tem uma angústia no coração. Mas eu creio que nessa manhã o nosso amigo Espírito Santo, ele está botando a mão. Eu vejo a mão de Deus entrando em alguns corações nessa manhã. Eu vejo a mão de Deus arrancando com raiz e tudo. Sabe por quê? Não vai brotar raiz de amargura, não vai brotar aquilo que vai contaminar ninguém, porque Deus está arrancando nessa manhã da minha e também da tua vida. Pode orar, irmã Elane. Soberano Deus, diante da tua presença, Pai, eu venho te entregar a cada filho, a cada filha nas tuas mãos. Senhor, a tua palavra já foi liberada. Que haja cura, Pai amado, sobre as nossas vidas. Que haja cura, Pai amado. Que o Senhor venha tocar agora, Senhor, nesse coração que entrou angustiado, nesse coração, Pai amado, Deus querido, que diante da tua palavra, Senhor, é necessário liberar o perdão, é necessário se quebrantar diante da tua presença, dizendo: Senhor, tira aí, Senhor, essa raiz de amargura, tira nessa hora, Pai amado, trata comigo, Pai amado, como o Senhor já falou. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Se é necessário, Pai, eu descer a casa do oleiro e dizer:
Tira, Pai amado, tudo aquilo que me oprime, tudo aquilo que me faz adoecer. Toma meu coração nas tuas mãos. Siga através, Pai amado, dessa cura, desse milagre, desse perdão, Senhor. O Senhor vai transformar a minha vida. Senhor, eu te entrego a cada um que entrou por essas portas, Pai. Só o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a mente. Tu sabe, Pai amado, aonde os teus filhos foram feridos, aonde os teus filhos foram tocados. Então eu te peço nessa noite, Pai, libera a tua palavra de cura, libera a tua palavra de perdão, Senhor. Que possamos sair daqui e entender, Senhor, que uma palavra de perdão, Pai, vai transformar a minha vida, vai transformar o meu ser, Pai. Então me ensina, Pai, a perdoar, me ensina a descer, Pai, e reconhecer, Pai, que através de uma palavra eu vou ser curada. Então, Pai, toma cada vida e te entrego, Pai amado, a cada um nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pode ver que o Senhor tem poder quando tudo